Programa Alto Astral no 14. Entrevista. Mais um Alto Astral no 14. Olá, que prazer ter você aqui conosco no canal 14 da NET. Você também que nos acompanha no YouTube, muito obrigado. A gente fica muito feliz de ter a sua audiência. Iniciamos a nossa edição de número 190 do nosso Alto Astral no 14. Faltam 10 edições para a edição de número 200. E nós só temos que agradecer você que nos prestigia agora há 4 anos, em julho agora, 4 anos de canal 14 da NET. Que coisa maravilhosa. Isso nós devemos primeiro a Deus, a você que nos motiva a fazer esse trabalho aqui no canal 14 da NET. Muito obrigado pela audiência. E nessa edição de número 190, eu trago aqui hoje comigo um amigo para a gente bater um papo aqui muito descontraído. As pessoas que vivem aqui em Anápolis, pouquíssimas não conhecem Newton Barbosa. Agora você que nos acompanha pelo YouTube Brasil afora, mundo afora, vai conhecer Newton Barbosa hoje. Nilton, professor Newton, seja bem-vindo ao nosso Alto Astral no 14. Então, obrigado pela apresentação. Você é sempre muito generoso, Joséval. Agora, não sei se me conhecer é bom para mim ou se é ruim. Você é pior pro telespectador? Espero que seja bom, Newton, a gente convidou você aqui para nós falarmos um pouquinho de bullying, mas falarmos de uma forma muito descontraída, muito tranquila, um tema interessante, um tema que sempre está aí na mídia. E eu queria começar perguntando para você. Muitos sabem, mas muitos não entendem bem. O que é o bullying, Newton? De onde vem essa palavra bullying? Como é que é isso? Então, é um assunto, como você bem disse, um assunto delicado, né? E para você conversar sobre isso, mesmo porque existe muita interpretação e muita gente que sabe bem mais do que a gente sobre esse assunto. Então, a minha experiência vai falar um pouquinho disso, né? Mas em termos de conceito, aquele que é mais clássico vem do inglês, bullying, que dá a ideia do valentão, da pessoa agressiva, principalmente nas escolas, e é um tipo de intimidação, de agressão àquele que é diferente, pelo menos dos padrões. Pode ser uma agressão física, pode ser uma agressão psicológica, pode ser uma agressão por meio das redes sociais. Então, e o que é interessante é que o bullying, e esse nome é um nome americanizado, ele precisa de plateia, precisa de alguém que esteja junto, alguém que apoie, alguém que esteja perto. Então, essa é a ideia, ou pelo menos o conceito mais tradicional, né? Ô Newton, você acabou de nos dizer aí daquele que é diferente. E eu pergunto para você, então, quem são os diferentes? Quem são os alvos do bullying, Newton? Então, os diferentes são aqueles cujas características, sejam elas físicas ou intelectuais, ou qualquer outro tipo de diferença, foge de um padrão definido de uma forma comum, né? Ou pode ser também, não só... Aí entra o negro, aí entra o que manca, aí entra o cego, o camarada com espinha na cara, o que tem dificuldade de entendimento. Mas também o bullying pode acontecer com gente que é bonito. Eu acho que o meu caso é esse. Às vezes você é tão bonito que você incomoda os outros. Às vezes você é tão inteligente que você incomoda os outros. É verdade. E quando você tem, assim, oferece uma ameaça para alguém, às vezes uma autodefesa dessa outra pessoa é tentar de alguma forma te agredir. A gente está brincando aqui, mas é real isso. É tentar de alguma forma te agredir e te diminuir, para que nessa agressão e nessa diminuição ele se sinta melhor, né? Então, são os diferentes, eu diria que são aqueles que incomodam,
e que são aqueles que não têm um grupo que o apoie, que estão meio desajustados no que diz respeito às suas companhias, que, embora sejam bons e bonitos, ou inteligentes, ou também com defeitos, são pessoas mais fragilizadas. Ô, Nilton, nós somos mais ou menos da mesma idade, eu e você, e nos Generoso conhecemos você. já há algum tempo, não é? E a gente pode trazer exemplos nossos, na nossa época de colégio, a gente com certeza sofreu bullying. Eu acho que eu sofri bullying. Eu tenho uma história... Eu olhando para você aqui, é impossível você não ter sofrido. Nilton, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Eu queria perguntar, na nossa época, a gente administrava isso melhor? Qual que é a sua opinião? Porque quantas e quantas gozações você sofreu no colégio, eu sofri no colégio, não é? E assim, não sei, parece que nós administrávamos isso melhor. Ou talvez essa questão conceitual. E aí eu também vou te colocar outra pergunta. Essa questão do bullying é de agora ou essa coisa é antiga na humanidade, Nilton? Ela é antiga, ela é desde sempre, porque ela tem a ver com a estrutura psicológica da gente. Como você disse bem, eu e você e tantos outros, eu acho que raramente você pode excluir alguém de uma realidade como essa. Vez por outra, mais bonito ou mais feio, mais gordo ou mais magro, as pessoas se sentem assim. Porque isso tem a ver com a autoimagem, com aquilo que a gente pensa da gente mesmo. Né? E quando você tem algum desajuste nessa questão, quando você não está seguro de quem você é, quando você tem dúvidas em relação às suas potencialidades, quando você não está resolvido com você mesmo, aí você é mais fragilizado também. Eu acho que no nosso caso, eu fui criado dentro de uma estrutura que me protegeu. Eu fui aluno de escola confessional, estudei a vida inteira no Colégio São Francisco. E o Colégio São Francisco, para mim, eu vou, às vezes, época de eleição, eu voto lá, e quando eu vou, eu ando por aquele lugar e me lembro das coisas com cheiro, com cor, me vejo ali. E foi um dos melhores momentos da minha vida, onde eu me senti extremamente protegido e onde eu me sentia assombrosamente maravilhoso. Com todas as distorções que a gente tem, mas acolhido de maneira maravilhosa. E eu acho que isso tem a ver com o grupo que a gente tem em torno da gente. A família da gente, a escola é muito importante. Eu gosto muito de escolas confessionais. Colégio São Francisco, Colégio Auxílio, Colégio Couto Magalhães. Ou então escolas onde você conhece os proprietários e existe uma filosofia que mais de formação do que de informação. Isso ajuda também, né? Quando eu te fiz a pergunta da questão se é novo ou se está há muito tempo aí já na humanidade, é porque eu lembro de você contar uma história até bíblica, trazendo... Eu acharia muito interessante essa história ser contada aqui para você, assinante do canal 14 da NET, para você que nos acompanha no YouTube, só para a gente entender que o bullying está no mundo há muito tempo. Há muito tempo, é verdade. Quando nós falávamos sobre isso, a gente falava sobre a questão da autoimagem. E essa autoimagem, ela é construída na casa da gente. A maioria dos bullings ou das agressões, elas começam dentro da casa da gente. E uma coisa boa para a gente explicar isso melhor é através de exemplos, né? Nós somos cristãos e mesmo aqueles que não têm o hábito de lerem a Bíblia, conhecem a história porque é uma história muito conhecida, né? Fala da história de um homem chamado Isaac, que se casa com uma mulher belíssima chamada Rebeca e tem 2 filhos. Curiosamente, eles são gêmeos e ao nascer, um deles vem segurando no calcanhar do outro. E isso é uma coisa acidental, não houve nenhum propósito. O menino que nasce segurando o calcanhar do outro não tinha nenhuma intenção, nem sabia de si. Mas esse fato
sugere à família que dê para ele um nome. Então eles chamam esse menino que nasce segurando o pé do irmão de Jacó, que quer dizer Jacó, aquele que passa o outro para trás, aquele que quer tomar vantagem, aquele que quer puxar o outro. E o menino, então, ele cresce com esse signo, com esse estigma, e aprende que o nome dele é Jacó porque ele é assim. Aí as pessoas perguntam, escuta, por que você é Jacó? Não, eu sou Jacó porque eu engano, eu tento passar os outros para trás. E quando você lê a história, você percebe que a vida dele é assim. É enganando e sendo enganado, roubando e sendo roubado, traindo e sendo traído, ouvindo mentira dos outros e mentindo para os outros. É uma história assim, onde ele faz jus ao nome, né? Então, às vezes, sem querer, você pode estigmatizar o seu filho e fragilizá-lo. O interessante dessa história é que esse homem, chamado Jacó, ele se casa com uma mulher belíssima também. Acho que essa família gostava de gente bonita. E casa-se com uma mulher chamada Raquel, que lhe dá 2 filhos. O primeiro, chamado José, e o segundo, ele nasce de um parto muito complicado, muito difícil. Foi dolorido para a mãe. E quando ele nasce, o Jacó, que é o pai, não está perto. E a parteira, então, tira o menino de Raquel. Raquel olha para o menino e diz assim, olha, eu quero que ele se chame Benoni. Benoni é o nome que ele deve ter. E Raquel morre. Minutos depois, o Jacó chega. E a parteira conta para ele a história. Olha, sua mulher morreu, esse aqui é o seu filho, e ela pediu para que você o chamasse de Benoni. Ele pega o menino nos braços, olha para o menino e diz, não, esse menino não vai se chamar Benoni. E eu fico pensando, que falta de sensibilidade desse pai que amava tanta mãe. Será que não vai honrar, não vai prestigiar e cumprir o desejo da mãe? E você começa a entender melhor isso quando você entende o significado do nome. Benoni significa filho da minha dor. Esse era o nome. Agora você imagina esse menino crescendo numa comunidade e as pessoas dizendo para ele, olha, que bacana, seu nome, Benoni, significa o quê? Ele vai explicar. Não, minha mãe, quando deu a luz a mim, ela foi muito dolorido e ela teve que fazer, ela sofreu muito e morreu. Eu matei minha mãe. E por isso eu ganhei esse nome. Eu produzi a dor que matou a minha mãe, filho da minha dor. Olha só que trágico. Mas o Jacó diz, não, esse menino não vai chamar Benoni. Porque ele, Jacó, teve um problema com o nome. Ele aprendeu isso. Esse menino vai chamar Benjamim. Que significa o quê? Filho da minha mão direita. Mas olha só que diferença isso faz. Quando eles perguntarem para o Benjamim o nome dele, ele vai dizer, meu nome é Benjamim, porque apesar de eu ter nascido de uma dor, porque minha mãe, de maneira assim brava, quis que eu nascesse, o parto foi difícil, ela se sacrificou por mim porque valia a pena. E aí ela queria que eu me chamasse Benoni. Mas meu pai não deixou e disse para mim que quando as pessoas sofrem, elas falam coisas que elas não sentem. Ele colocou um outro nome, que é Benjamim, que significa filho da minha mão direita. Olha que diferença isso faz. E você olha a história de Benjamim, ela é fantástica. Então, a maioria dos traumas, das dores e dos desajustes que nós temos e que carregamos, acontece dentro de casa. E a grande pergunta é, o que é que as pessoas gritam do lado de fora, que batem na gente do lado de dentro e faz tanto barulho assim? Eu acho que tem a ver com a estrutura psicológica que nós temos e com a formação familiar, né? Acho que eu estou falando muito. Não, você não está falando muito, não, até porque nós estamos aqui para bater esse papo mesmo e temos que falar. Uhum. Em cima dessa história, desse exemplo que você traz aqui, eu queria te fazer um outro questionamento. Tem pessoas que são mais atingidas por ações que podem ser chamadas de bullying. Uhum. Na sua opinião, isso vem também dessa questão familiar? Tem gente mais preparada, gente menos preparada? Você falou no início do nosso bate-papo aí
quando eu te perguntei quem que são os diferentes, aí você falou assim, aquela pessoa que às vezes tem espinha no rosto, não é? E a gente vê exemplos no nosso dia a dia de adolescentes que na escola sofrem algum tipo de comentário por ter espinha no rosto e leva de boa, usando o termo popular aí, numa boa, não é? E já tem adolescentes que falam, não, eu tô me sentindo mais feio, a mais feia, eu não quero ter espinha no rosto, eu não sei o quê, eu não vou colocar foto minha no Instagram, no Facebook, porque eu estou com espinha. E assim, tem pessoas que lidam melhor com os tipos de comentário e com os atos que podem se caracterizar bullying do que outras. Você acha que isso, a origem de se dar melhor ou não, está na família, está na escola, como você falou? Qual que é a sua opinião sobre? Eu acho que são duas coisas. A primeira, a estrutura psicológica que foi construída na gente desde pequeno, isso é uma coisa, né? E a outra coisa é como nós vemos isso, como nós conseguimos lidar com isso. Existem algumas coisas que elas podem mudar. Outras coisas elas não mudam, né? E nós falamos sobre um exemplo de um aniversário que houve, e eu era o juiz de futebol de uma programação de aniversário, e era aniversário de criança. E aí os meninos estão jogando, eu apitando o jogo, e lá pelas tantas alguém chama o menino, vai gordinho, toca gordinho, joga a bola pra mim, gordinho. E aquilo não fazia nenhum sentido pra mim, eu achava que estava normal, mas de repente o gordinho se sentiu ferido, veio, puxou minha calça e disse, tio, ele me chamou de gordinho. Eu falei, você não gosta que chame de gordinho? Ele falou, não. Aí eu parei o jogo, para tudo. Fulano, vem cá, por que você chamou o rapaz de gordinho? Você sabe o nome dele? Sei. E mesmo assim você chamou de gordinho? Chamei. Por quê? Não, porque ele não passa a bola, então cartão amarelo pra você que chamou ele de gordinho. Aí eu falei pro gordinho, você é gordo? Ele falou, sou. E você gosta de ser gordo? Eu falei, não. Então cartão amarelo pra você parar de ser gordo. Você vai correr aqui nesse campo agora, até no final do jogo você vai ter que emagrecer. Joséval, esse menino virou um risco naquele campo. E ele correu mais do que todo mundo, aquela coisa toda, o time dele perdeu, e no final a gente deu a medalha para quem ganhou, e ele ganhou a medalha de honra ao mérito, ele se esforçou e etc. Uns 6 meses depois eu encontro com a mãe do menino. E ela falou assim, Nilton, mas você precisa ver o fulano, ele mudou tanto. Eu falei, como assim? No outro dia daquele aniversário, ela chegou em casa e disse que não ia comer doce, que não ia tomar refrigerante, que ia comer fruta, que ia comer legume. Fez a gente matricular na academia, mostrou a foto do menino, o menino tá uma tora. Tá bem. Então, se a gente passa a mão na cabeça, a pessoa não reage, eu penso. E a gente vive num mundo onde as pessoas são fragilizadas demais. Agora, isso você pode mudar. A espinha na cara é uma fase, ela vai sair. O cabelo, você deu um jeito, Zé Val. Eu não sei se ficou pior, mas se o seu problema é cabelo, você corta, você passa gel, você alisa, você põe fogo, você faz o que você quiser. Você muda o cabelo. Ninguém é obrigado a gostar de algo que nem você gosta. Mas isso dá para você mudar. Agora, tem coisas que não dá para você mudar, né? Por exemplo, um defeito físico, que aí, além do bullying, tem a questão do preconceito, né? Isso não dá para você mudar, né? E eu tenho uma experiência pessoal nisso. Outro dia eu tenho uma sequela de pólio, muita gente me conhece aqui e sabe que eu manco. Às vezes eu preciso me lembrar que eu manco, porque eu não me vejo mancar. Eu andei com 1 ano de idade. E com 1 ano de idade eu aprendi a andar e venho desenvolvendo, e eu venho melhorando nesses últimos 58 anos. Eu costumei a andar, eu não me vejo e não percebo que eu estou mancando. As pessoas veem, mas eu não. Aí outro dia eu estou andando com meu filho de carro, vejo uma pessoa na rua mancando. Aí eu olho assim e falo, Frederico é o nome dele. Fred, olha aquele camarada mancando, olha que absurdo, estou com dó dele. Ele olhou para mim com cara de surpresa e disse assim, como quem não estivesse entendendo, o senhor é pior do que ele. Você é muito pior do que ele. Então tem a ver com a maneira com que a gente se enxerga. Eu preciso projetar os olhos para além de mim e entender que a vida não gira em torno de mim mesmo.
E entender também, compreender também, que aquilo que pra gente é um defeito, pode ser a oportunidade da gente brilhar. Pode ser a oportunidade da gente ressignificar a vida e de nós estimularmos as pessoas a terem aquela questão da superação. Né? Então tem a maneira da a estrutura, aquilo que você pode mudar, e você aí precisa mudar, e aquilo que você não pode mudar, você construir uma história que dê significado à sua vida. Eu penso que é por aí. Como você entende que no nosso país, no Brasil, está se enfrentando essa questão do bullying? Assim, a nível nacional, nos debates, qual que é a sua opinião? Então, eu tenho visto muito e é um assunto que me interessa. Nós falamos há pouco que quando existe um problema, o poder público precisa reagir a esse problema criando soluções. E a forma de criar soluções é estabelecer leis, né? Aí tem várias leis que não só do bullying, mas tem a questão do bullying, tem a Lei Maria da Penha, tem o feminicídio, tem a questão do racismo, do preconceito. São várias leis. O grande problema, eu continuo achando, como professor, e você também é um educador, é que a questão ela é mais de compreender o espírito da lei. Quando eu entendo o porquê e o espírito da lei, o porquê que é que ela foi criada, e eu internalizo isso, existe mudança. Senão, não existe. Falamos da placa de limite de velocidade na porta de um hospital, que é 20 quilômetros. Aí você está andando com o seu filho. Aí o filho pergunta, escuta, por que é 20 quilômetros? Você diz assim, não, essa é a velocidade permitida, eu não posso passar de 20 quilômetros. Aí se eu passar de 20 quilômetros? Não, o guarda multa. Então, eu não posso passar de 20 quilômetros na porta do hospital porque o guarda multa. Mas, na verdade, esse não foi o propósito da lei. O propósito da lei não foi criar uma situação para o guarda multar. O propósito da lei foi criar uma situação para proteger aquele que é mais fraco. É assim que eu entendo. Né? Há pouco, o camarada do trânsito deu umas dicas de trânsito, né, para nós lá. E eu não sei se você prestou atenção, mas ele disse o seguinte, olha, quando o sinal ficar amarelo, não é para você acelerar e passar o sinal. É para você ir freando devagarinho. Porque se você acelerar e passar o sinal, você corre o risco de passar o sinal vermelho. E aí você é multado. Isso foi o camarada do trânsito que falou. Mas a questão não é essa. A questão é o seguinte, se acelerar e você passar no vermelho, você vai se ferir. Você vai ferir o outro. A multa é a última instância. O que é a multa para quem já se matou? O que é a multa para quem já matou alguém? Então eu acredito, Joseval, que é uma questão da educação, da gente entrar nessa via. O meu caso em particular, eu acho que tem focos diferentes. Existem aqueles que criam as leis, cujo foco é a lei, e tem que processar, e tem que punir, e etc. E eu acho que está certo. Eu acho que existem pessoas que precisam levantar essa bandeira mesmo. Mas o meu lado é o lado da vítima. Porque enquanto o camarada está ofendendo, está agredindo, está sendo processado e está pagando multa, tem alguém sofrendo. E para mim, esse é o meu foco particular. É de trabalhar essa vítima. Né? Mas eu acho que o poder público, como você perguntou, trabalha bem no sentido de criar uma legislação e de promover, mas eu acho que muitas vezes o objetivo não é claro. O objetivo não é punir. O objetivo é educar e proteger. Ou proteger o mais fraco. Né? Acho que é por aí. Você vive o ambiente escolar já há muito tempo. E a gente vê essa questão do bullying muito forte também nas escolas, não é isso? E eu queria te perguntar, como deve ser a conversa com pais de alunos que sofreram bullying e com pais de alunos
que fizeram com que os outros se sentissem intimidados, oprimidos, tanto o agressor quanto aquele que foi agredido. Perfeito. Nas escolas, na verdade, Joséval, onde é que haja um grupo social? É verdade. Na igreja, Verdade. que é o lugar mais sacrossanto que a gente conhece, né? Mas na igreja, no clube, onde quer que existam pessoas convivendo, você vai estar aberto a isso, né? Na escola, de uma maneira geral, o que acontece? A vítima, por exemplo, como que deve ser a conversa? Normalmente as escolas mais preparadas, elas têm pessoas preparadas para isso. Então a conversa com a família e com a vítima é de duas maneiras, ou dois objetivos. O primeiro é garantir a essa família que o agressor vai ser tratado de maneira séria, que essas coisas não vão ficar como estão, e que a escola não vai colocar panos quentes, não vai se eximir. Então esse é um lado. O outro lado é tentar descobrir, junto com a família, o que é que desestabilizou esse menino. Por que é que ele sentiu tanto? Será que é uma formação psicológica desadequada, desarrumada? Uma estrutura frágil? Será que é alguma coisa que pode ser mudada? Ou será que é alguma coisa permanente? E trabalhar isso. As escolas sabem muito bem. E com o agressor, é fazer com que ele entenda e a família entenda que essa situação é uma situação, antes de mais nada, que produz sofrimento. Não é que ele tem que pagar a multa, porque eu pago a multa, eu atravesso o sinal, eu pago a multa. Qual é o problema? O problema foi aquilo que eu causei. Tem um filme que eu me lembrei dele aqui agora, que ele é fantástico, chamado O Extraordinário. Você deve ter assistido esse filme. Que coisa bacana aquilo. Como aquilo ensina a capacidade dos diferentes, vamos chamar assim, de se tornarem diamantes brilhantes no meio de uma comunidade, e de como os agressores mudam quando percebem que a sua atitude fere mais do que lhes impõe pena. Então eu acho que a escola trabalha esses dois lados. A boa escola, a escola com filosofia, a escola que não é um caça-níqueis apenas, mas que trabalha com formação. Por aí. Ô Nilton, e aí em casa, a gente estava num bate-papo eu e você e falamos dessa dificuldade hoje de pais saindo cedo de casa, só chegando à noite. A gente atua na área de saúde e a gente vive as duplas, triplas jornadas dos profissionais de saúde, tanto homens quanto mulheres, mais mulheres do que homens, e que todos têm filhos, e que os filhos estão ficando em casa, e que esses filhos se sentem fragilizados, e que na escola sentem mais a questão do bullying. Qual que seria o recado para esses pais, Nilton? Eu sempre falo aqui nas nossas entrevistas da preocupação de nós, pais, de darmos o leite e, às vezes, darmos menos o mel, né? Ou esquecermos do mel. O que você gostaria de falar para esses pais, para esses casais, para essas pessoas? E, às vezes, Nilton, isso é próprio da gente ser humano, né? Quando o seu filho passa um problema na escola, a gente quer culpar a escola, o coleguinha, o pai do coleguinha, o professor, não é? É isso mesmo. Eu tô rindo aqui porque eu me lembrei de uma situação. Eu vou voltar nessa pergunta sua, mas eu me lembrei de uma situação interessante. O meu filho, quando era mais novo, ele começou a ter algumas reações estranhas em casa, diferentes, mais agressivo, aquela coisa toda. Aí minha mulher falou para mim: escuta, vai dar uma olhada na escola, a companhia desse menino. Esse menino, depois que ele começou a andar com fulano, ele tá com essas atitudes, etc. Eu queria que você fosse lá na escola e conversasse com a professora e com a diretora e impedir o nosso filho de andar com fulano, e acabar com essa amizade. Aí eu fui, Joséval. Eu cheguei lá, para minha tristeza, descobri que era o fulano que não podia andar com o meu.
O mal era o meu. Infelizmente, eu cheguei em casa, eu falei, Kenny, mas o problema é o seguinte, o problema é o nosso, o mau elemento. Ai, meu Deus. Mas foi um fato, aconteceu. Frederico, me desculpe, mas é a sua vida. Mas é isso mesmo. Primeiro a gente precisa entender que os nossos filhos, não é porque eles são os nossos que eles são bons. Talvez por isso eles não sejam tão bons assim. Em relação ao trabalho é isso. Nós vivemos hoje uma luta enorme pela sobrevivência, onde o pão é cada vez mais caro, cada vez mais difícil e exige cada vez mais de nós. Mas eu penso que a questão não é a quantidade do tempo, mas é a qualidade do tempo. Às vezes você está em casa com os meninos e tem pouco tempo com eles e está todo mundo no celular. E está todo mundo na TV. E está todo mundo fazendo alguma coisa que não é... Então, não existe mais você... A gente tinha uma mania em casa, a gente gostava de jogar muitos jogos. Era dominó, era... Dama. Palito. Tivesse que nos divertia junto, né? Banco Imobiliário. War. Jogos interessantes para a família. E que a gente se divertia. Hoje eu vou na casa da minha mãe... E a gente joga com ela. Olha só que coisa. Enquanto você joga, enquanto você diverte, você conversa sobre outras coisas. Você tem o quê? Qualidade de vida. Não é um videogame onde você interage com uma máquina. E tudo isso, num certo sentido, vai formando a gente. Vai mostrando pra gente. Você vai percebendo. Seu filho roubando no dominó. Ou você é o que rouba. Percebe isso? Esses valores, eles vão sendo passados nas atividades, nas atitudes que a gente tem. Falávamos há pouco de um rapaz que levou o menino ao circo, né? E estava escrito assim, meninos até 9 anos não pagam. E o menino tinha 10. Aí o pai falou pro menino, fala que você tem 9. E o pai falou pro menino, pai, mas eu tenho 10. Ele falou, não, mas ninguém vai descobrir. E o menino aprendeu isso. Ele aprendeu, ele pode falar que tem 9. Ele pode entender que quando as pessoas não descobrem, ele pode fazer o que quiser. E são valores que a gente vai passando. Então, eu queria, assim, a minha dica é, você que tem pouco tempo, você pode ter muito tempo com o seu filho e estragá-lo demais. Tem gente que é bom não passar muito tempo até. Porque estraga muito. Mas você pode ter pouco tempo e construir valores fantásticos no seu filho. Né? Andando de carro, passeando, com as leis de trânsito, jogando um jogo que é uma brincadeira e que você vai sedimentando, então, valores que eles vão levar para a vida inteira. Olha, isso aqui eu aprendi com meu pai. Cara, quando é que você aprendeu isso comigo? Não, quando a gente jogou dama. Quando a gente jogou Banco Imobiliário. Percebe? A coisa passando. E isso vai entrando nos poros dos meninos. No sangue da gente. E vai fazer parte do nosso caráter. E caráter é alguma coisa que aparece quando ninguém está olhando para a gente. Eu acho que isso é por aí. Eu vou fazer um questionamento para você e depois eu vou te dizer por que eu fiz esse questionamento. Para você, Newton Barbosa, quais atitudes podem ser consideradas bullying e quais não podem ser? Elas estão ligadas à intenção. Bullying é a intenção. Eu posso dizer para você, bonito, chamar você de bonito, mas isso tem o poder de te judiar. Tem a ver com a motivação. Eu olho e digo assim, aquele preto é bom de bola. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que ele é bom de bola. Eu não estou dizendo que ele é preto. Estou dizendo que é bom de bola. E é a forma que eu tenho, que é aquilo que é a maior evidência dele para mim. Esse é o ponto. Agora, se eu digo isso com a intenção de ferir, isso é bullying. Agora, existem pessoas que são tão fragilizadas que
Se você diz para ela alguma coisa sem nenhuma intenção, ela vai se sentir ferida. Eu lembro de um caso engraçado aqui que alguém me contou de um rapaz, de uma pessoa que foi traído pela mulher. Me desculpe aí o exemplo, mas foi o que apareceu aqui. E o programa é assim, né? E aí ele vai jogar futebol, José-Val. E o camarada fala, rapaz, você tá só cruzando a bola, joga ela rasteira, joga ela rente à grama. E o cara emburrou. Por quê? Porque, não, você está me chamando de chifrudo, porque jogar na grama, vaca gosta de grama, e vaca tem chifre, então você está me chamando... O cara inventa um negócio. Ele tá tão fragilizado que ele dá um jeito de se ofender. Percebe? Aí o problema não é o outro. O problema é a vítima, que precisa trabalhar isso dentro dela. Né? Desculpa o exemplo, mas foi o que eu lembrei na hora, mas é exatamente por aí. Mas eu te fiz esse questionamento porque eu te conheço de muito tempo, não é? E a primeira vez que eu te vi foi dentro de uma quadra de futebol de salão, que você era goleiro do time adversário ao meu time. E aí eu lembro bem que no vestiário, a gente se preparando ali, aquecendo para entrar na quadra pro jogo. E aí um dos colegas falou assim, não, o goleiro do time de lá é aquele Manquinho. Quem era o Manquinho? O Manquinho era o Nilton Barbosa. E quando nós entramos na quadra, eu vou dizer uma coisa para você, eu não sei qual foi o placar, mas eu sei que nós perdemos o jogo, que você defendeu bola demais. Você era um muito bom goleiro, né, nessa época. Mas eu também estou dando esse exemplo aqui, porque aí eu passei a acompanhar a sua vida. Eu te conheci nesse momento, acho que você nem lembra disso, eu estou dando esse testemunho aqui agora, mas depois a gente cruzou muito pela vida e a gente é amigo e tá junto aí, mas assim, eu nunca vi em você um cara que se sentiu fragilizado porque você tem uma sequela de paralisia infantil, porque você tem uma cor igual a minha, mais escura um pouquinho do que muitos, não é? Eu sempre vi em você, isso pode até ser que você, com você mesmo e Deus, você tenha seus momentos, mas você não passa isso para as pessoas. Por isso que eu perguntei, fiz essa pergunta anterior. Eu te tenho como um grande exemplo de pessoa que eu tenho certeza que sofreu bullying, mas que isso não te afetou de forma alguma e que em muitas coisas você é exemplo para muita gente. Quando eu fiz o questionamento da atitude, foi nesse sentido. Então, meus pais não tinham muita instrução, né? Eles, bem menos do que a gente, do que eu tenho hoje. Eles me deram muito mais do que tiveram. Mas eu tive assim, muito cuidado do jeito deles e tudo isso. Então eu acho que essa estrutura, eu tive isso, né? Depois o Evangelho trouxe pra gente, é uma caminhada, o Evangelho trouxe outros, né? Eu estou hoje com 58 para 59 anos. Então é uma história de andar. Mas eu me lembro quando eu jogava futebol e meu pai fazia bola de meia. Menino ainda, eu não sei se a maioria das pessoas não conhece, mas botava meia, você deve ter jogado com bola de meia, papel, aquele negócio todo, e meu pai me incentivava a jogar no gol, por exemplo. E eu tinha dificuldade de andar e tal, e jogar no gol. E eu fui seleção goiana depois, né? Só para resumir que eu era bom mesmo. Aí quando eu fui para a escola e falei assim, olha, eu vou jogar no gol, meu pai me chamou para uma conversa séria. Ele falou assim, você vai jogar no gol, você vai ser goleiro. Você sabe que eles vão te xingar? Sei. Você sabe de que eles vão te xingar? Se você tomar um frango, o seu time vai te xingar. E se você for bom, quem vai te xingar é o adversário. Você está sabendo disso? Tô. E você quer jogar no gol? Tu quer jogar no gol. E fui. E aí, como o meu lado direito era mais lento, o que eu fiz? Eu tive um professor chamado Dídimo, advogado aqui, cara querido do coração. Justo. Ele falou assim, Nilton, você vai ficar bom, sabe? Porque eles vão pensar que você não pega desse lado. Então eu treinava muito para um lado, muito.
E aí o adversário achava que eu não pegava para esse lado, era o lado que eu mais pegava. E aí o meu time não me xingava. Aí eu percebi que o adversário também não me xingava, porque eu era bom. E aí eu descobri que eu era bom, e foi difícil eu saber que eu era bom, porque eu achava que as pessoas tinham dó. Quando pessoas, eu estudava no Colégio São Francisco, de outras escolas, me ofereceram bolsa para estudar. Eu falei, não, eu devo ser bom. Depois o Dídimo falou assim, olha, um diferencial que você vai ter, você vai arremessar a bola. Ele me treinava com bola de medicine ball de 2 quilos. Eu pegava aquela bola e, em vez de jogar assim como os goleiros fazem, a maioria, eu jogava de lado. Então ela ia deslizando no chão e ficava mais fácil para as pessoas dominarem. E eu tinha muita força no braço direito porque eu treinava com bola de 2 quilos. Isso me levou para a seleção goiana. O que eu quero dizer? Foi assim. Eu ouvi um ou outro xingamento. Mas outro dia, no Facebook, apareceu uma fotografia do nosso time de futebol. Depois eu vou te mandar. E quem é fulano? Depois de muitos anos, né? Mais de 30 anos, 40. Fulano. Aí alguém escreveu assim, e esse goleiro aí é o Niltinho? Né? Aí um dos amigos meus da época disse assim, escreveu embaixo, é ele sim. Era o nosso orgulho. Pensa. Cara, foi assim. E eu acho que aquilo que te faz ser diferente pode ser a mina de arrancar um tesouro enorme que vai ajudar muita gente, que vai incentivar muita gente, ensinar muita gente a superar. Por aí. Que bom que você lembrou disso, lembrei dessa história. Esse é o Newton Barbosa. A Newton já esteve conosco aqui no outro bate-papo, está conosco aqui agora. Com certeza ainda vem muitas vezes aqui nos nossos programas de rádio, de TV, porque é um parceiro, é um amigo. E a proposta sempre, quando a gente convida o Nilton para vir aqui, é para ter esse tipo de bate-papo. É o bate-papo de exemplos de vida que com certeza traz alegria para você, faz com que você cresça um pouquinho, porque são esses exemplos que faz com que a gente cresça como ser humano. Nilton, muito obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade, o espaço, é uma alegria estar com você, conversar com você, que é um cara inteligente, de alto astral e que sabe levar a comunicação e esperança e alegria ao povo. Um grande abraço a todos, obrigado pela paciência e pela oportunidade. É isso aí, para você que nos acompanhou em mais uma edição do nosso Alto Astral no 14, estamos indo rumo à edição de número 200, graças àqueles que nos apoiam. E hoje estou aqui de Instituto Oncohematológico. Então, Instituto Oncohematológico e mais tantos outros que estão conosco, nos faz com que a gente traz para você mais uma edição do Alto Astral no 14. Clínica Radiológica de Anápolis, Arroz e Feijão Imperial, Geolab Genéricos, Instituto Oncohematológico de Anápolis, Hospital Evangélico Goiano, Universidade Evangélica, Supermercados Atende Mais, Compensados Anápolis, Clínica Vacine, Produto JK, a arte do algodão, Laboratório Modelo, Farmácia Naturalis, Cicobi Unicentro Norte Goiano, Lages Vibracom, Mercafrios Mauá, Mix Limpeza, a melhor opção em produtos de limpeza, Pamela Rezende, assessoria e consultoria, Porto e Pereira Hipercozinha Industrial, Rádio Imprensa 104,9 FM, Bioimagem, empresa biomédica especializada em diagnóstico por imagem, única unidade de combate ao câncer em Anápolis, Restaurante Barriga Cheia, Síntese Comercial Hospitalar, Extra Corpus, Equipamentos Médico Hospitalar, Ergoservice, Vigilância e Segurança Privada, Meglif Uniformes, Pérola Distribuição, Crédito, Contabilidade, Perícia e Auditoria, Centro Automotivo de Reparos Lacar, Laveste Lavanderia Hospitalar, Arroz Frito e Restaurante Dom Macarrão, Sebron Medicina Oncológica, Fiberlink Internet Fibra Ótica,
Doutora Cristiane Santos, endodontia, cirurgia parodontística e traumatismo dentário. Resgate, remoção hospitalar, ligue 0800 591 8750. Panificadora Avenida, Mamãe e Bebê Kids, Varejão das Fábricas e Clínica Alto Astral. Programa Alto Astral no 14. Entrevista.